Durante o ano passado, nós falamos aqui várias vezes das operações do programa Na Base do Sossego, né? Que combate o quê? Som alto, aqui em Maceió e também na região metropolitana. Pois bem, minha gente, em 2025 foram 20 mil ocorrências com 200 aparelhos sonoros apreendidos. Eu vou chamar agora aqui o repórter Douglas França, que vai falar se as operações continuam, claro, nesse ano novo, como é que está sendo feito esse trabalho e a população, ela tem que confiar, né? Tem que sempre chamar a polícia, mesmo que a polícia não vá na hora, naquele momento que o som está alto, mas fica lá o endereço registrado da reclamação. Tudo isso é importante, né, Douglas? Extremamente importante, Bia. Olha, só no último fim de semana foram apreendidos 10 aparelhos de som irregulares aqui em Maceió. Como você falou, né, a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, atendeu cerca de 20 mil ocorrências de perturbação de sossego aqui em Maceió, Marechal Deodoro e também na Barra de São Miguel. Agora, um ponto importante que a gente precisa trazer aqui para esclarecer, né, para os nossos telespectadores. Não existe hora certa para fazer barulho. Se estiver incomodando, seja de dia ou à noite, a polícia pode sim ser chamada. Para falar sobre essa operação, vou conversar agora com o Sargento Pedro Costa. Sargento, boa noite para o senhor, bem-vindo. Explica para a gente como é que funciona essa operação, né? Vocês vão até o local da ocorrência, vocês conversam com as pessoas, orientam, o que é que acontece? Boa noite, Beatriz, boa noite, Douglas, boa noite à sociedade alagoana. A gente faz parte da base comunitária e o programa na Base do Sossego, ele é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e executado pelo CPRM, onde traz estratégias sobre a atuação da base comunitária. E aí a gente é incomodado pela população em geral, que se incomoda com a perturbação do sossego, e vamos até o local. Constatando, a gente faz o TCO pelo crime de perturbação do sossego alheio. Em que circunstância o aparelho é apreendido? Se for constatado pela guarnição o uso excessivo daquele aparelho naquela localidade, a gente faz o TCO. Então é importante lembrar para a população que não necessita de decibelímetro, né? Não necessita estar entre algum horário padrão, né? A perturbação é um crime que somente por tirar o sossego da coletividade, ele já se aplica, o TCO já se aplica a essa situação. E o que é que caracteriza a perturbação quando vocês chegam no local? Qual a avaliação que vocês fazem no momento lá? É a questão do impacto sonoro, né? Quando a gente constata que aquele som está acima do permitido, e está trazendo tirando o sossego daquela localidade ali, a gente, por vezes, orienta, mas quando a gente verifica que aquele cidadão, ele já foi por outras vezes orientado, a gente faz a repressão qualificada através do TCO. A gente ouviu bastante, né, ao longo dos anos que não podia fazer barulho, ouvir som alto depois das 10 da noite. Exatamente. Com o tempo isso mudou, né? Mas é sempre importante a gente falar sobre isso. É um problema cultural, né? Tá intrínseco na mentalidade aí dos brasileiros, mas a perturbação do sossego é uma contravenção penal prevista em lei, e quando ela atinge a coletividade, a Polícia Militar ela tem por obrigação de combater essa situação. Então, a gente deixa um recado aí para a população alagoana de que ouça, não é proibido ouvir som, não é proibido... Até som alto eu costumo dizer nas operações que não é proibido o som alto, mas é proibido a perturbação. O som alto, quando ele é utilizado em um local adaptado, em um local pronto para aquilo, no caso aí de casas noturnas, que tem aquela acústica adaptada, ele não traz problema algum, mas escutar o som alto, né, em desacordo com a lei, perturbando o sossego alheio,
isso vai ser combatido pela Polícia Militar. De repente o vizinho já foi lá, já falou, né, já reclamou, mas a pessoa não se importou, continuou. Isso é perturbação. Exatamente. E só para lembrar a população, não necessita da presença da vítima, aquela pessoa que se sentiu incomodada. Só a simples ligação aí para os canais de denúncia da Polícia Militar, o 190 e também tem o Disque Denúncia, o 181. Através dele, a gente vai até o local e representa aquela comunidade, aquela pessoa que se sentiu perturbada e a gente faz o procedimento. E ultimamente, quais são os locais mais comuns, né? As ocorrências, né? A gente está falando de condomínios, de prédios, estabelecimentos comerciais. Locais com bastante pessoas e que incomoda uma quantidade maior de pessoas, é o foco maior dessa operação. Porém, os mais visitados, o mais comum, são o normal aí da população, a população normal que utiliza o seu som, o som residencial, porém se excede, trazendo um desconforto para os seus vizinhos. E isso aí a gente sempre orienta, e quando a gente vê que é reincidente através das pesquisas da Polícia Militar, a gente faz a repressão. Mais uma vez, os canais de denúncia? 190 e o Disque Denúncia 181. Não precisa se identificar. Informar direitinho o local, né? Ponto de referência. Isso. É importante a informação do local, todos os dados, porque as pessoas às vezes ficam nervosas e passam endereços incompletos. E é importante frisar também, Douglas, que a base comunitária ela faz um trabalho diferenciado no tocante a essa situação. Por vezes, quando a Polícia Militar ela não consegue atender determinada ocorrência que foi solicitada, o som alto naquele dia, naquele horário, a base comunitária recebe da Secretaria de Segurança Pública uma lista com os perturbadores recorrentes, onde as ocorrências indisponibilizadas são passadas aí para as equipes das bases comunitárias e nós fazemos aí as visitas orientativas. Então, mesmo não havendo som em atividade naquele momento, o autor recebe assim a orientação para que não incorra novamente nesse crime. Muito obrigado pelas informações, sargento. E é lei. Olha, a Bárbara Cavalcante, que é advogada especialista em direito condominial, ela gravou um vídeo para a gente explicando exatamente isso. A lei que trata da perturbação do sossego, ela não serve apenas para evitar um incômodo, mas sim para tutelar a saúde mental, a segurança e o bem-estar do outro. Além disso, a perturbação do sossego é uma contravenção penal e as penalidades podem ser severas, que vão desde um procedimento administrativo, como aplicação de multa, pelos órgãos municipais e também pelos condomínios, a apreensão desse equipamento de som, indenização por danos morais, via judicial e até mesmo uma prisão, conforme determina, uma prisão simples, conforme determina a Lei de Contravenções Penais. O desembargador deixou claro que existem limites de decibéis a serem respeitados, independente se for dia ou noite, Se esse barulho, esse incômodo, ele for excessivo e contínuo, o entendimento da justiça é que é ilegal. Denunciar aos órgãos municipais e também tem a via judicial, A vítima, ela pode abrir um processo contra esse infrator para fazer parar, fazer cessar o barulho, essa perturbação, e também requerer uma indenização pelos transtornos sofridos. É isso, Bia. O objetivo dessa lei, da operação, é garantir o sossego, o respeito entre os moradores. Entender que não é só sobre você, é sobre o outro também. Não é apenas a sua vontade, é o direito do outro. Então, é importante que, acima de tudo, impere aí o bom senso. Eu volto com você. Muito obrigada, Douglas. Obrigada também ao sargento. Falou muito bem, como é que funciona o trabalho da equipe, a equipe que faz essa
esse acompanhamento, né, nas ruas, recebe as denúncias, às vezes chega lá, o som já baixou, ele orienta a pessoa, não sai levando o som de primeira, tem toda uma paciência para explicar o que todo mundo já devia saber, né? Limite. Agora é torcer que o trabalho continue e seja até aprimorado, né, nesse ano de 2026, que tem muita gente perturbando realmente por aí, a polícia tem que estar de olho, porque tem gente que tem medo, ninguém vai chegar lá e confrontar, né? Tem gente que está morrendo hoje por causa de 10 centavos, quanto mais chegar lá e dizer assim, pai, baixa o som aí, tá um barulho aqui na minha casa, então as pessoas têm medo de denunciar. Tem medo, mas é importante que a polícia, então, quando a pessoa finalmente chama, a polícia vá lá e dê atenção à denúncia, né? Questão de segurança mesmo.